Olá, meus amigos. Hoje o Move News, o movimento político, veio a Vila Velha para o encontro do Partido Podemos do Espírito Santo, recebeu seu pré-candidato a presidente da República, Sérgio Moro. A expectativa é de que Sérgio Moro anuncie, dentro de outras coisas, o seu planejamento para a sua campanha. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um grande prazer estar em Vitória, no Espírito Santo, visitando o Estado. A gente deve voltar com mais tempo para circular mais pelo Estado. A gente só pôde estar em Serra, em Vitória, mas uma grande satisfação pela hospitalidade, não só do Podemos, com essa magnífica convenção, mas igualmente de toda a população. A gente sempre foi muito bem recebido. Satisfação estar aqui ao lado do nosso senador Marcos Duval, filiando hoje aqui o Gustavo Peixoto, o Vitor Linhares, aqui do lado também do Gilson Daniel, e da nossa querida presidente nacional do Podemos. E até esse é um ponto importante, né? É um dos poucos partidos brasileiros que tem uma presidente mulher, destacando aí o poder, né, e a relevância da mulher cada vez maior na sociedade brasileira. Eu ia falar no mundo político, mas não na sociedade brasileira, mais importante. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu queria começar perguntando sobre o tom da sua reunião hoje com o governador Casagrande, como foi debatido, como foi o momento. Olha, a conversa foi muito boa, uma visita cordial. Eu, na verdade, no período que fui ministro da Justiça, nós trabalhamos juntos aqui com o Espírito Santo, como tem que ser, porque, na verdade, para o cidadão, o que interessa para o cidadão? O cidadão interessa ter o problema resolvido. A ninguém interessa brigas entre presidente, governador e prefeito. Então, quando eu estava lá no governo, nós lançamos alguns programas que envolviam uma interação muito grande com os governadores. Havia até algumas situações emergenciais. Por exemplo, o Ceará teve 2 crises de segurança, e nós nos relacionamos muito bem, na época, com o governador do estado, ainda que ele fosse de um partido de oposição ao presidente da República, mas porque a gente queria resolver o problema. Da mesma forma, a gente criou um programa chamado Em Frente Brasil, no qual a gente escolheu 5 cidades, em cada uma nas regiões do país, e aqui no Espírito Santo foi em Cariacica, que era a ideia de ter uma ação integrada do governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal, para diminuir os indicadores de violência, que a segurança pública, a gente sabe que avançou no estado do Espírito Santo, tá? Mas ainda é um problema, está longe de estar numa situação satisfatória, como a gente pode dizer a mesma coisa do restante do país. Então a gente tem que trabalhar juntos. E a ideia da visita foi para revê-lo, né? E para retomar esse espírito cordial e deixar muito bem claro qual é a nossa posição do nosso projeto em relação à cooperação com os estados e com os municípios. Nós queremos trabalhar juntos, porque a gente quer resolver o problema e não gerar confusão. O senhor vem em busca de apoio político também? Olha, a conversa foi mais uma cordialidade, tá, para a gente discutir o Brasil. O governador Renato é um político experiente, né, que conhece muito de gestão pública e conhece das necessidades do Brasil, então é importante ter a visão dele. Então, mais do que discutir questão de apoio político, foi propriamente discutir os problemas do Brasil e nós buscarmos, né, soluções conjuntas não só para o Espírito Santo, mas também para o Brasil, no nosso projeto maior. Presidenciário, uma pergunta agora do Move News, Edilson Lucas. A minha pergunta vem incluída de uma pequena análise. É claro que a gente notoriamente percebe que o seu já declarado eleitorado vem com uma certa casta de conhecimento, um público mais seleto. E para ele ter êxito na sua campanha, é necessário que o senhor vá a todas as castas. O senhor tem uma biografia, servidor, magistrado, e precisa agora, no seu primeiro pleito, entrar nas castas mais populares. Para isso, a literatura diz o marketing político, como o nosso querido prefeito aqui inaugurou o campo de futebol, tem que dar pontapé inicial,
comer um pastel com caldo de cana, tomar um cafezinho com Dona Maria. O senhor está preparado para isso? Vale tudo? Olha, eu chuto bem bola. Não sou um exímio jogador. Mas, no fundo, as pessoas hoje estão desapontadas com a situação do Brasil, que a economia não está crescendo como deveria. A gente tem um cenário de estagnação econômica. Isso reflete no emprego. O emprego não cresce da forma como deveria. Claro que você encontra aqui e ali alguns nichos de prosperidade. Então, assim, o que as pessoas querem ouvir, principalmente, é a volta do crescimento econômico. Tá? E esse é o nosso compromisso número 1. A gente precisa voltar a crescer com responsabilidade social, mas igualmente com responsabilidade fiscal. Até o Espírito Santo aqui é um exemplo de várias gestões que já há algum tempo, o Estado, vamos colocar na década de 90, tinha sérios problemas, e ele veio se reerguendo com o tempo, mas sempre mantendo ali a responsabilidade. Ambas, social e fiscal, andam juntas. Então, nossa prioridade número 1 é a retomada do crescimento econômico com emprego e com a possibilidade da gente conseguir aumentar a renda das famílias. Ao lado disso, a gente precisa, sim, de um programa emergencial de erradicação da pobreza e da fome. Porque a gente tem visto no Brasil cenas assustadoras. Pessoas na fila do osso, pessoas lá no sertão, caçando lagartos para sobreviver. Ou seja, não é esse o Brasil que a gente quer. Então a gente precisa ter algo diferente. Mas a gente também está no nosso plano retomar uma série de bandeiras que são identificadas comigo. Por exemplo, a volta do combate à corrupção. É assustador que no Brasil hoje não tem ninguém sendo preso por corrupção. Como é que é? Acabou a corrupção? Não acabou. Ela está aí. A gente precisa voltar a investigar e punir, porque assim também você constrói um Brasil melhor. E segurança pública. Enquanto eu fui ministro da Justiça, no ano da minha gestão, a gente teve uma queda, nunca teve uma queda tão abrupta dos indicadores criminais. Assassinatos caíram 22%, roubo a banco caíram 40%. Depois eu saí, infelizmente os crimes até voltaram a subir. A gente tem que retomar aquelas políticas públicas que estavam dando resultado. Programa Vigia, nas fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos. A gente precisa, sim, discutir endurecimento da legislação em alguns aspectos. Tem uma questão social que a gente precisa enfrentar, que é urgente. Tem a questão econômica que a gente precisa fazer o Brasil voltar a crescer. Mas tem esses outros pontos que são fundamentais. As pessoas querem sair na rua e se sentir seguras. Elas querem ver os filhos delas indo para as escolas, mas voltando com segurança para casa. Ou seja, tem uma série de coisas, e todas elas estão dentro do nosso projeto. O senhor recebe aqui um berço de juiz voltando para a política local, lideranças pactuadas e forte na política capixaba, o próprio presidente José Daniel, o senador Marcos Duval, Marcelo Santos, o prefeito de Vila Velha, são figuras, digamos, até pragmáticas na política capixaba. O senhor vê isso com bons olhos, podemos aqui lhe dar um bom campo para o senhor jogar o seu jogo? O Podemos é um partido forte aqui no Espírito Santo, tá? E eu gosto muito dessa visão pragmática, né? O cidadão não quer lá ficar entrando em debate ideológico, ficar discutindo teorias ou ficar nessas brigas que não levam a lugar nenhum. A gente precisa ter uma visão muito pragmática da política. Sim, pragmatismo com ética é fundamental, mas um pragmatismo para resolver o problema do cidadão. Por exemplo, um tema hoje que é fundamentalmente importante: as escolas, por conta da pandemia, as escolas públicas que ficaram 2 anos funcionando precariamente, com ensino à distância. E isso, não, que pese o esforço dos professores, dos servidores e dos próprios alunos, isso representou um lapso para muitas crianças que não tinham condições de acompanhar o ensino das escolas. Isso representou um lapso relevante na formação educacional. É o momento, Renato, do governo federal apresentar um plano, um programa nacional de recuperação do aprendizado nesses 2 anos.
E você não vê, não quero fazer nenhuma crítica pessoal aqui, mas você não vê nenhuma ação do governo federal a esse respeito. A resposta é a responsabilidade é do prefeito, a responsabilidade é do governador. Não, a responsabilidade é da liderança, é do presidente da República, porque esse não é um problema do Espírito Santo, esse não é um problema do Paraná, esse não é um problema lá do Ceará, esse é um problema do país. Então a liderança tem que assumir responsabilidade, tá? E a gente está no nosso projeto igualmente, um programa para a recuperação desse aprendizado perdido nesses 2 anos, porque senão isso vai impactar a vida dessas crianças e adolescentes para todo o resto, inclusive, se a gente não tomar cuidado, diminuindo as chances de êxito profissionais desses jovens. Isso a gente não pode admitir.